Salmos 118, e o verso 24 diz assim: Este é o dia que o Senhor fez. Nos alegramos e regozijamo-nos nele. Glória a Deus, eu me alegro pela vida de vocês que estão aqui. E como o texto que eu li diz, este é o dia que fez o Senhor. E esse é o dia que Deus preparou para nós. E eu me alegro pela vida de vocês, que vocês estão aqui hoje, junto comigo, nessa data importante, nessa data especial. E eu quero orar com vocês, antes de nós começarmos a fazer a oração. Vocês podem permanecer como vocês estão mesmo. Nós vamos orar. Pai, te damos graça por tua bondade. Tu és o Deus que faz todas as coisas. Tu és o Deus do tempo. E tu preparou esse tempo para nós, tu preparou esse dia para nós. Tu faz todas as coisas da tua maneira, do teu jeito, e nós nos alegramos e somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Eu me alegro, Pai, por estar aqui, me alegro pelo dia que o Senhor preparou para eu estar aqui, juntamente com essas pessoas queridas e amadas, Pai, que o Senhor preparou, que o Senhor trouxe até este lugar. Pedimos que a tua presença esteja conosco. Espírito Santo, tu és indispensável aqui. É tu quem faz, é tu quem prepara todas as coisas. E esse dia tu preparou, esse dia tu pensou em todas as coisas, tu planejou. Nós fizemos planos, mas é tu, Senhor, que determina todas as coisas. E eu me alegro por estar aqui. Peço que a tua presença conduza esse momento. E eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, irmãos. Glórias a Deus. Vamos lá. Quero começar contando por que esse dia, por que do dia 19. Alguns de vocês talvez já saibam, mas para mim e para Marta é uma data muito especial para nós, então não podia ser em outro momento, não podia ser em outra data, mas sim no dia 19 de março de 2026. Como alguns de vocês sabem o que aconteceu nessa data, mas não nesse ano, mas sim há 7 anos atrás. Foi uma data que para nós foi muito importante, no sentido muito marcante para nós. Eu já tinha tentado, o livro eu já tinha escrito no começo do ano passado, já comecei a pesquisar sobre o assunto e escrever, mas já tinha tentado lançar em outras as datas. Até tinha conversado com o pastor esse tempo atrás. Um dia eu chamei o pastor lá em casa e disse: pastor, escrevi um livro. Aí isso foi antes de agosto, acho que foi julho, por aí. E eu tinha tentado lançar em dezembro, mas Deus não permitiu que acontecesse nessa data. Porque em dezembro fazia 2 anos que nós estávamos morando aqui em Sarandi, fazia 2 anos que nós tínhamos vindo congregar aqui na UEPC Sarandi. Então eu pensei, vou fazer nessa data, vai fechar 2 anos, mas não se ajeitou, Deus não permitiu, não era essa data que Deus queria. Então, passou mais uns dias e surgiu então a data do dia 19, eu pensei, Deus colocou no meu coração essa data e é essa data. Aí deu tempo de preparar todas as coisas, deu tempo de organizar o que precisava. E o dia 19, o que aconteceu no dia 19 do 3 de 2019, né? Foi uma data bem importante para nós, eu digo que foi ali um dia em que Deus ele fez um reset, né, nas nossas vidas, onde Deus finalizou um ciclo e iniciou outro ciclo. E é interessante porque foi bem no dia 19, no ano de 2019, próximas às 19 horas também. Bem interessante essas horas, né? Esses números, né? Agora, são 8 e pouco. E há 7 anos atrás, vou tentar falar, senão a gente se emociona. Mas 7 anos atrás nós estávamos numa situação muito mais difícil, muito difícil. Hoje nós estamos aqui e nós se alegramos por estarmos aqui, mas 7 anos atrás nós não estávamos assim. A gente fala nessas horas, a gente dá um nó na garganta, né?
Mas hoje eu posso compartilhar esse momento com vocês, mas há 7 anos atrás, meus familiares receberam uma notícia muito triste. Porque 7 anos atrás a gente sofreu um acidente muito grave. E a gente só não morreu porque Deus não permitiu. Com certeza foi a mão de Deus naquele momento em que colocou a sua mão e estendeu a sua mão e nos deu vida novamente. Porque há 7 anos atrás eu estava num asfalto. Estava numa cama do hospital, quase morrendo. Só que Deus é incrível as coisas que Deus faz. A misericórdia de Deus nas nossas vidas. Porque naquele momento nós estávamos afastados do Senhor. Nós estávamos distantes, nós estávamos decepcionados com muitas coisas. E aí que Deus prova o seu amor com nós, porque Ele não nos chama, não nos busca, não nos guarda, não nos salva quando nós estamos bem. Ele vai lá e busca nós quando nós estamos na nossa pior situação. E foi ali que Deus fez isso. Foi no momento que nós estávamos distantes, mas foi um momento em que Deus fez algo que, aonde talvez nós nem estaríamos aqui hoje, nem sei o que nós estaríamos fazendo, mas o Senhor, Ele dá uma chacoalhada em nós. Deus, Ele prefere nós, às vezes um pouco ferido, mas perto dEle. Porque às vezes o mundo é tão atrativo e nos distancia tanto de Deus, nos causa tanta dúvida, mas o Senhor, Ele prefere nos manter, às vezes um pouco ferido, mas perto dEle, porque isso é o que mais importa, porque o que é alguns anos aqui na Terra comparado à eternidade? O que é viver alguns anos aqui, talvez com algumas cicatrizes, mas longe de Deus? Mas quando nós estamos, talvez vivemos alguns anos aqui com algumas cicatrizes, mas perto dEle, porque comparado à eternidade, esse tempo aqui não é nada, é um sopro, como diz a Bíblia. A gente não sabe o que vai acontecer com nós depois que nós sair daqui, nem daqui a alguns minutos. Nós só temos o agora, mas o depois eu não sei. O mesmo que aconteceu há 7 anos atrás, eu e minha esposa pegamos a moto que nós tínhamos, saímos do trabalho em direção à nossa casa, numa rodovia, e a poucos quilômetros dali, a poucos minutos dali, a morte nos esperava em uma curva. Então, eu estou andando aqui, eu estou falando aqui, a gente está aqui, mas o que nos espera daqui a alguns minutos, eu não sei. Nós não sabemos. Nós precisamos confiar em Deus, que Ele nos guarda, Ele é quem sabe todas as coisas, Ele é o Senhor do tempo, Ele conhece todas as coisas. Então, a minha vida tem que estar totalmente em Deus, porque senão, o que será de nós? O que é de nós, se não é a mão de Deus nos guardando todos os dias, em todos os lugares que a gente vai, para onde a gente se move? É só o Senhor que nos guarda, é só o Senhor que nos mantém de pé. Então, há 7 anos atrás, nós estávamos em uma outra situação completamente diferente. E no ano, agora que passou 7 anos, se fecha um ciclo de 7 anos, e o Senhor muda completamente as coisas. Então, há 7 anos atrás, nós estávamos quase morrendo, mas o Senhor colocou a sua mão, tocou em nós e nos deu vida novamente, nos trouxe para perto de novo. Porque talvez se não fosse dessa forma, eu não sei aonde que eu estaria, o que eu estaria fazendo, talvez estaria morto. Mas o Senhor não permitiu. Então eu estou aqui de pé, hoje eu posso dizer, faz 7 anos que eu estou de pé, vivendo horas extras, porque não era para mim estar aqui. Eu e a Marta, não era para mais nós estarmos aqui. Então são 7 anos que estamos vivendo total sob a graça de Deus. 7 anos vivendo, como eu digo, horas extras, porque se fosse pela lógica do humano, nós já estávamos mortos. Então, naquele acidente, a gente se machucou muito, se quebrou muito, foi muito grave, passamos vários dias, a Marta, meses no hospital, mas Deus foi trabalhando em nós. Todo esse processo foi necessário para nos moldar, nos amadurecer, dar um outro sentido para a nossa vida. Então, eu louvo a Deus porque Deus todo o tempo é bom. Então, como o texto que eu li, esse é o dia que fez o Senhor. E nele nós nos alegramos, nele eu me alegro. Esse é um versículo que mexe muito comigo, que fala muito comigo, porque é o Senhor que faz todas as coisas. Este é o dia. E esse dia eu posso viver, esse dia vocês podem viver, esse dia nós podemos se alegrar, porque afinal, o que nós temos é esse dia. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vamos fazer. Nós temos o agora. E precisamos viver o agora. Viver o agora de forma intensa, viver o agora da forma com que Deus tem preparado, porque o diabo vai tentar roubar o nosso tempo. O que é mais precioso para nós? É o tempo. Se nós... Não tem como nós voltar no tempo, não tem como nós
arrumar mais tempo. Nós temos um tempo. E o diabo quer nos roubar o nosso tempo, porque é algo valioso para nós. E Deus valoriza muito o nosso tempo, porque é dentro dele que Deus trabalha em nosso coração. Então nós temos, eu e a Marta, estamos aqui há 7 anos, vivendo esse tempo do Senhor. E o Senhor decidiu nos manter em vida. Foi decisão de Deus. E o propósito é dele, nossa vida é dele. Eu digo, como que eu vou viver do jeito que eu quero, se o tempo que eu tenho é dele? Se a vida que eu tenho é dele, se fosse por mim, eu não estava mais aqui. Primeiro que se fosse por nós mesmos, nem existia, nós existiríamos. Nós existimos porque decisão de Deus. Deus um dia decidiu nos colocar na terra. Eu digo que ninguém entra no tempo sem que Deus permita você entrar. Ninguém entra na terra sem que Deus permita tu entrar. Ninguém entra e penetra. É Deus que decide te colocar aqui por algo único, por um propósito único. Dentro do tempo nós estamos aqui, por um propósito único. Eu quero falar um pouquinho sobre a capa do livro. Não quero me demorar demais, também não me estender. E depois que vocês vão ver, o livro ele tem 19 capítulos também. Então, quando eu comecei a escrever, eu tinha menos capítulo. E foi surgindo outros assuntos, Deus foi colocando outras coisas no meu coração, e eu fiz ele com 19 capítulos. Porque foi no dia 19 que Deus marcou esse dia, né? Dia 19 do ano de 2019. E eu pensei, vou fazer 19 capítulos. Por que 19? 19 é o último número para entrarmos numa nova casa decimal, que é o 20. Então 19 fecha. Quando entra o 20, entra um novo capítulo, vamos dizer assim. Só que o livro só tem 19. Porque o capítulo 20, eu digo que é o teu capítulo. É o capítulo que você vai escrever com a tua vida após você ler essa jornada. Você vai ler 19 capítulos, onde o livro não é somente assuntos teológicos. É um livro muito teológico, mas é uma jornada onde Deus, com a graça de Deus, vai trabalhar na tua vida, dentro do tempo, porque é no tempo que nós se desenvolvemos. Então, quando você lê todo esse livro, você vai ver que ele é muito profundo, ele vai mostrar como que Deus trabalha em nossas vidas dentro do tempo, porque foi assim comigo. A gente escreve algo, mas Deus ele faz a gente viver o que a gente está escrevendo, né, Cid? O Cid também escreveu. A gente não escreve só porque eu vou escrever aqui. Não, Deus faz a gente viver o que a gente está escrevendo. Aí é difícil o negócio. Aí tem veracidade, aí tem verdade no livro. Porque você não está escrevendo teoria, você está escrevendo algo que você está vivendo. E viver e passar o processo ele é difícil, mas é preciso. E dentro do tempo é onde Deus trabalha em nossas vidas. Todos nós estamos presos ao tempo, não tem como fugir do tempo. Nós estamos presos a Ele. E é dentro dele que nós trabalhamos. Nós precisamos se alinhar ao tempo de Deus. Depois eu quero falar mais sobre isso, mas vamos falar da capa. Por que dessa capa aqui? Se nós olhar, nós vamos ver a ampulheta. Agora que eu falei da ampulheta, eu lembrei da ampulheta aqui, que eu queria ter virado ela. De 1 hora. De repente, vai dar tempo de nós. De quando encerrar ali, de repente, nós encerramos essa parte aqui. 1 hora. Então nós temos o quê? Vamos começar pelo mais óbvio. O título, né? Deus, o Senhor do tempo. O tempo ele não é soberano. Deus é soberano. E Deus é o Senhor do tempo. Ele que governa o tempo. O tempo está sujeito a Deus. Então nós vemos ali que Deus é o Senhor do tempo. Nós vemos, vamos falar das imagens. Onde que nós estamos vendo ali? Um planeta Terra. Temos uma ampulheta, que simboliza o tempo. Temos um sol, temos umas nuvens. Se nós olhar, nós não vamos ver a Terra dessa forma. Porque nós estamos vendo o quê? Como se fosse um céu, né? Tem umas estrelas, tem umas nuvens. E tem o planeta Terra. Nós nunca vamos conseguir ver o planeta Terra dessa forma, a não ser que nós ir para o espaço, né? Mas daqui você pode subir numa montanha alta, você vai ver só o horizonte, não vai ver a Terra. Porque nós estamos dentro dela. Não tem como nós olhar e ver o globo da Terra. Acho que ninguém é terraplanista aqui, né? Acho que todo mundo acredita que é um globo, né? Então, se nós olhar, nós nunca vamos conseguir ver o globo da Terra. Só que daí nós vamos ver o quê? A ampulheta em cima, suspensa, no ar, não está presa em nada, é o tempo. Ela está inclinada, quase virando. Porque o sentido da ampulheta é esse, ela está aqui, quando acaba, a gente faz o quê? A gente vira, porque se não virar, não tem sentido, não funciona. Então, quando termina, eu viro, e quando eu viro, começa um novo tempo. Então, nós temos ali a ampulheta que está descendo a areia, quase em movimento para girar. Quando a gente olha para essa imagem, a gente vai ver a Terra ali.
E quando eu disse, a gente nunca vai conseguir ver, olhar, se eu subir numa montanha, eu posso olhar na mais alto que for, eu vou só enxergar o horizonte, eu não vou ver dessa forma, porque eu estou vivendo dentro dela. Mas o convite é nós olhar com os olhos de Deus, para o tempo, para a terra, para nós estamos aqui, porque se nós apenas ficar olhando com a nossa visão limitada, nós nunca vamos se alinhar a Deus, nunca vamos se alinhar ao tempo de Deus, porque nossa visão é limitada. Mas o convite é, olhe para o tempo da mesma forma com que Deus olha para o tempo. Como que Deus enxerga o tempo? Porque se a gente ficar só olhando com a nossa visão limitada, a gente vai viver se batendo nas paredes, sem conseguir enxergar, porque eu digo, a gente é muito cego para muita coisa. Às vezes a gente acha que enxerga, mas a gente não enxerga muita coisa. A gente precisa de visão de Deus, a visão espiritual de Deus, para que a gente possa realmente enxergar. Então o convite é, olhe para a terra de outra perspectiva, olhe para o tempo, porque o tempo, ele corre dentro da terra, dentro do universo, mas nós vivemos na terra. Então o convite é esse, busque olhar para a terra da mesma forma como que Deus olharia para a terra. Porque aí a nossa visão muda, os nossos comportamentos mudam. Espera aí, como que Deus vê as coisas? Porque se a gente vive do nosso jeito, achando que está fazendo certo, mas Deus está olhando e vendo de outra forma. Então a gente precisa olhar para a terra como Deus olha para a terra. Olhar para o tempo como Deus olha. Aí a nossa perspectiva muda. Porque eu digo que a gente não enxerga as coisas como elas realmente são. A gente não consegue ver dessa forma. A gente vê às vezes como nós estamos. Aí o convite é uma transformação para a gente conseguir ter uns olhos curados, para a gente conseguir ver as coisas como elas são. Embaixo está escrito, descubra se você está parado ou avançando no tempo de Deus. Muitas vezes a gente está tão agitado na correria, fazendo tanta coisa, e tem muita gente fazendo muita coisa, mas em quesito o tempo de Deus está parado. Não está se movimentando, está parado. E a gente precisa se movimentar, porque existem dois tempos, o Cronos e o Kairos. Cronos é cronológico. A gente está aqui, faça você alguma coisa ou não, o teu tempo está correndo. E vai chegar um dia que vai acabar. Não tem como fugir disso. Ninguém é eterno aqui na Terra. Nós temos um tempo limitado aqui. Então, aí é o Cronos. Você nasceu, o tempo está correndo. Se você faça alguma coisa, se ser uma pessoa boa, se ser uma pessoa má, você ser um cristão ou não ser, o teu tempo vai correr. Mas tempo de Deus é outra coisa, é o Kairos, é o tempo oportuno, que a gente fala muito. Aí esse, para se alinhar a ele, vai precisar ver as coisas como Deus vê, se movimentar como Deus se movimenta, para você realmente se alinhar. Eu digo que a ampulheta ela é muito completa nisso, porque nós vemos o quê? Nós vemos areia, está correndo, nem essa aqui, está correndo, e ela vai acabar. Se eu olhar naquela lá que está maior lá, faz sentido virar ela agora? Areia no meio? Não faz sentido, né? Não é oportuno. Não é o tempo oportuno para virar a ampulheta. Agora, quando que é o tempo oportuno? Quando toda a areia escorre. Então, quando toda a areia desce, ali é o tempo oportuno. Ali é o tempo apropriado. Ali sim é o tempo que faz sentido virar. Só que, às vezes, a gente está... Eu digo que nós somos... O Cronos é a areia, o Kairos é a ampulheta em si. Então, a gente está aqui, o Cronos está correndo, mas o Kairos, quem vira, é só Deus que faz o Kairos se mover. Eu não consigo fazer ele se mover com as minhas mãos, é Deus que pega aí e vira. Então, a areia está correndo, a areia está descendo, e no livro, eu estou falando sobre a ampulheta, porque no livro fala muito sobre isso. Então, só trazer aqui para vocês entenderem. O tempo oportuno é quando toda a areia escorre. Só que quando chega no finalzinho da areia, aí fica difícil, porque às vezes a gente com medo entope a ampulheta e ela não desce, e tem tanta coisa na nossa vida que faz o tempo não se mover. Aí às vezes, se quem nunca aceitou a Jesus, está com a ampulheta, eu digo que está virada seca. O teu tempo Cronos está correndo, mas o Kairos está parado. Mas quando você aceita a Jesus, a ampulheta vira, é o primeiro movimento que Deus faz, e vira. Só que daí começa toda a areia a escorrer, toda a areia vai escorrendo. Só que ali, eu digo que a nossa areia é imperfeita, nós somos imperfeitos, aí começa uma transformação. De vez em quando ela faz o quê? Ela entope. E para de correr. Aí Deus faz o quê? Dá uma chacoalhada em nós, né? Foi o que aconteceu há 7 anos atrás. Deus pegou e deu uma chacoalhada para desentupir, porque nós estávamos parados no tempo de Deus. E Deus precisa. E essas chacoalhadas, elas machucam, às vezes elas doem, mas é preciso. Porque você imagina, Deus é misericordioso. Se Ele não fizer isso, nós vamos ficar estagnados a vida inteira, achando que estamos fazendo, movimentando, mas temos parado em questão do tempo de Deus no Kairos. Então Deus vem e chacoalha. Os chacoalhões que nós levamos é para isso.
é para que desentupa, para que a areia comece a correr, porque quando chegar todo o final, quando acontecer um esvaziamento de nós mesmos, aí Deus vem e diz, agora vamos virar de novo? Vamos começar um novo tempo? Vamos começar um novo ciclo? Porque no esvaziamento, eu digo, quanto menor você se torna, mais se avança no tempo de Deus. Quanto mais você se esvazia de si mesmo, mais você avança no tempo de Deus. Então não é força, é rendição. Quanto mais você se rende, quanto mais você obedece, mais você avança. Cada movimento que você faz em obediência a Deus é um avanço que você faz no tempo de Deus. Cada ato de desobediência é uma areia grossa que se entope, a ampulheta ela não vai, aí Deus vem e chacoalha. Então o livro vai falar muito sobre isso. Então aqui nós temos os 19 capítulos. Ele começa no começo falando mais sobre essa questão do Cronos e Kairos. Eu não vou especificar cada capítulo, depois a gente pode olhar ali, mas a ideia é essa, é uma jornada, não é um livro somente de assuntos teológicos, mas é uma jornada, onde você vai ler e você vai descobrir se você está parado, se você está avançando no tempo de Deus. Então você precisa avançar, porque senão você vai viver o tempo Cronos aqui e vai terminar. E na questão de tempo de Deus, você ficou parado, você não avançou nenhum girado, Deus não conseguiu girar. Por quê? Não porque Deus não tem poder, Ele decidiu trabalhar junto com nós, então você se esvazia e Deus vai e gira. Você se esvazia, Deus vai lá e gira. E esses são os movimentos que Deus faz em nossas vidas. Então, o convite é, se renda ao Senhor. O convite é, se esvazie de si mesmo, para que você possa avançar no tempo de Deus. Então, esse é o convite. Olhe para o tempo, da mesma forma com que Deus olha. E o livro vou abordar isso, dessa forma, para que nós possamos olhar para o tempo da mesma forma com que Deus olha. Aí sim nós vamos se movimentar. Eu quero aqui chamar, eu tenho aqui alguns livros, e esses livros aqui eu quero entregar para algumas pessoas que foram importantes para nós nesse período, nesses 7 anos também. O livro ele nasceu no começo do ano passado, mas eu digo que a nossa jornada vem, eu digo principalmente de 7 anos para trás, porque foi ali que Deus chacoalhou, mudou a minha forma de ver o tempo. Porque até então eu via de uma forma, aí Deus faz todo esse processo em nós, e eu começo a olhar para o tempo, para a vida de uma outra forma. Porque hoje eu estou aqui, eu digo, eu talvez não estaria aqui. Então isso é uma coisa que bate no meu coração todas as vezes. Todos os dias que eu acordo, eu digo, Deus, obrigado por esse dia, porque eu não podia nem estar aqui mais. É mais um dia que o Senhor me deu. Mais um dia que eu estou aqui, mais um dia que eu posso respirar. É mais um dia que o Senhor me deu. Então eu olho para o tempo de outra forma, e eu convido você também a olhar para o tempo de uma outra forma. E o livro vai trazer essa visão para você, para que você possa olhar para o tempo de uma outra forma, que o tempo é precioso demais. Então, nesses 7 anos, Deus começou a trabalhar muito em nós. Muita coisa começou a mudar, muita coisa Deus começou a trabalhar. Por muito tempo eu até não entendi o porquê do acidente, mas de um tempo para cá Deus começou a me revelar e mostrar o porquê do acidente. Porque talvez, por que precisava fazer isso? Por que precisava desse acidente? Por que precisava passar por todo esse processo? Mas Deus permitiu, porque foi necessário. Eu precisava disso, a Marta precisava disso. Foi uma nova virada que Deus deu na nossa vida. Teve pessoas que foram muito próximas a nós, nas nossas vidas. E eu tenho aqui alguns livros, e a primeira pessoa que eu quero entregar um livro de presente é uma pessoa que é muito importante para mim. E a Marta, quem mais poderia ser, né? Primeiro livro. Vem aqui, Marta. Pessoa que está do meu lado todos os dias, que me suporta, que me ensina muita coisa. Eu digo que Deus fala muito comigo através dela. Às vezes ela chega para mim, fala qualquer coisa, mostra alguma coisa, e Deus vai lá e fala no meu coração profundamente. Vocês que são casados sabem disso. Às vezes a gente acha que sabe uma coisa, mas a mulher vai lá e fala uma coisa, e Deus vai lá e fala forte no teu coração. E eu escrevi algo que eu quero ler para vocês também, isso aqui. A dedicatória que eu fiz, eu vou ler para vocês. Sem você, esse livro não existiria. Você sabe disso. Foi com você que compartilhei tudo o que o Senhor me revelava,
durante a escrita desse livro. Deus te colocou ao meu lado porque era você que eu precisava para me tornar quem eu estou me tornando. Peraí que eu me perdi. Ninguém cresce sozinho. E com você, eu cresço todos os dias. Nem sempre é fácil ouvir, ceder, reconhecer. Deus te usa muito para falar comigo. Muitas vezes você fala algo, me mostra algo, e o Espírito Santo completa falando no meu coração. Sozinho, eu seria só um menino inseguro, mas com você. Mas você me desafia e juntos a gente cresce. Gratidão a Deus pela tua vida. Eu te amo. Esse livro é um novo tempo em nossas vidas, mas só vive o novo tempo quem se esvazia. E você tem suportado esse processo comigo como a mulher sabe que é. Aí não cabeu aqui, tive que voltar no outro lado aqui. Você é amada, escolhida por Deus para algo único. Já venceu a morte mais de que uma vez. Você é forte, é corajosa, é uma guerreira vencedora. Diante disso, me sinto amado por Deus por estar ao teu lado. O teu propósito é lindo. Deus tem cuidado de você, investido. Deus tem algo para você nessas páginas deste livro. Deus tem um novo tempo. Eu te amo, Luiz Veríssimo. Quer falar algo? Vamos lá, gente. Outro livro aqui, gente, que eu quero entregar para outra pessoa que é bem especial para mim. E eu digo que essa pessoa foi a porta de entrada para mim nesse mundo. Né? Minha mãe. Passa aqui, mãe, quero te entregar um livro. Eu digo que a gente, né, é a porta de entrada para nós no mundo. E a gente tem que honrar isso. A gente tem que entender isso, porque sem nossos pais nós não estaríamos aqui. E Deus nos colocou aqui e a gente precisa saber que a gente tem um propósito e faz parte. Está o seu livro? A senhora faz parte disso, porque foi através da senhora que hoje eu estou de pé. Todo o cuidado que teve comigo como mãe, eu digo, a senhora foi a melhor mãe que pôde, a melhor mãe que eu tive, deu tudo que pôde e o mais ainda do que pôde. Então eu honro muito a vida da senhora e amo muito a senhora. Obrigada, filho. Estou emocionada. Amém. Deus abençoe. A senhora é amada. Glória a Deus, gente. Eu perdi meu pai foi muito cedo. Eu tinha acho que 9 anos por aí. Então a mãe foi mãe e pai desse tempo. Então eu honro muito a vida dela, porque eu digo que eu estou aqui graças a ela. Todas as experiências que eu vivi foi necessárias, e às vezes a gente olha para trás, e aqui eu aproveito, porque às vezes a gente olha para trás e diz, eu podia ter nascido em outra família, né? Muitos já pensaram isso, mas eu digo que se tu tivesse nascido em outra família, tu não teria o propósito que você tem, porque quando Deus nos escolheu para nós estarmos na terra, Ele escolheu o lugar. Lá em Atos fala sobre isso. Deus escolheu o lugar que nós nasceríamos, a época que nós nasceríamos, e aonde nós nasceríamos, e a família que nós nasceríamos. Todos os nossos pais, eles tinham exatamente o que nós precisávamos para nós estarmos na terra, para nós vir para a terra. Eles tinham exatamente as experiências que eles tinham, as dificuldades que eles tinham, era o que você precisava enfrentar para viver teu propósito. Se tivesse nascido em outra família, você não vivia o teu propósito. Eu digo que você estaria aqui na terra por acaso só. Mas então, por isso que a gente olha, e isso é uma coisa que Deus me mostrou muito, me revelou muito nos últimos dias, quando a gente olha para trás e diga, é nessa família que eu nasci, foi nessa que eu precisava nascer. Então a gente precisa olhar e reconhecer. Isso é legal. Por isso que lá a Bíblia diz assim, honra teu pai e tua mãe.
para que viva muito tempo sobre a terra. Então, honrar é reconhecer, e aqui eu honro a vida da senhora, porque tudo o que a senhora viveu e deu foi o necessário, foi o que eu precisava para me tornar quem eu estou me tornando. Então, gratidão pela sua vida, mãe. Tem outro livro aqui que eu também quero entregar para outra pessoa que também foi especial para mim nesse tempo, que é a minha irmã. Quero entregar um livro para ela também, onde nós se criamos juntos, aprendemos muita coisa juntos e aprendemos, me ensina muita coisa também. E foi a pessoa que também Deus colocou ao meu lado como irmã. Então, e minha sobrinha está ali, Isabel. Então esse livro aqui é para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, honra a vida de vocês também. Quero entregar também mais um outro livro aqui, para outras pessoas que também são especiais para mim, que é o meu sogro e minha sogra, Jorge e a Margarete. Jorge também é pastor, foi meu pastor 2 vezes, né? Foi meu pastor 2 vezes. Passa aqui, pegar esse livro, que eu tenho carinho. Margarete, passa aqui também. Foi pessoas que, nesse processo, depois do acidente, eles largaram praticamente toda a sua vida e dedicaram a nós, cuidando de nós, porque depois do acidente a gente ficou meses. Eu quebrei os meus 2 braços, não podia comer, não podia tomar banho, não podia fazer nada. Estava com os 2 braços engessados. E aonde me alimentaram na boca, deram banho também. Então, gratidão pela vida de vocês, que vocês pararam a vida de vocês para cuidar de minha vida e da vida da Marta. Então, eu honro a vida de vocês. Aqui está o livro para vocês. Deus abençoe, honra a vida de vocês e amo a vida de vocês por tudo que vocês têm feito por mim. Eu digo que há 15 anos, 16 anos atrás, acho que vocês enxergaram em mim algo que nem eu via e me entregaram a Marta para mim, né? Margarete, deixa eu abraçar aqui. Deus abençoe a vida da senhora. Amém, glória a Deus, gente. Gente, tem um outro livro aqui, e depois nós temos mais 4 livros aqui. Teve 4 pessoas que leram esse livro na íntegra, antes de nós fazer a impressão, teve 4 pessoas que leram. Mas tem mais um outro livro que eu quero entregar para outra pessoa. Eu digo que, aqui, eu estou com esse livro na minha mão, hoje ele é real, ele é físico, ele está aqui. E eu agradeço a Deus por ter proporcionado isso. Então eu quero também agradecer a vida de uma pessoa que foi usada por Deus para que isso aqui fosse real, para que esse livro fosse real, para que a gente pudesse imprimir esse livro, para que esse livro pudesse estar nas minhas mãos e também pudesse estar nas mãos de vocês. Então, um dia, Deus falou comigo e eu estava aqui num culto, foi no aniversário da igreja, e Deus tocou no meu coração para mim ofertar algo aqui, e eu disse mesmo, como que eu vou ofertar? Nem tem esse valor. Mas o dinheiro surgiu e eu ofertei um valor, e tempo depois Deus me retribuiu com um valor bem maior do que aquele que eu tinha ofertado. Então eu digo, se não é Deus que faz essas coisas, quem é, né? Então eu digo que esse livro aqui, que está em papel aqui, é graças à vida dessa pessoa. Então eu quero chamar aqui, quero agradecer, Rochelle. A Rochelle fez uma oferta na minha vida, e eu agradeço, honra a tua vida, porque você ouviu a voz de Deus, Deus tocou no teu coração, e eu quero te honrar, quero te agradecer, te presenteando com um livro. Deus abençoe a tua vida. Está nervosa? Amém. Deus abençoe. Eu digo que quando a Rochelle ofertou na minha vida, ela fez o quê? Ela ouviu a voz de Deus e obedeceu. E quando obedeceu, avançou no tempo de Deus. Porque às vezes a gente fica assim, Deus fala com nós, e a gente não vou fazer. Aí a gente fica entupindo a ampulheta e ela não desce. E Deus diz, faz, obedece. Porque a forma que a gente mais avança no tempo de Deus é com obediência. Às vezes Deus fala algo, faz aquilo, e você entrava, não vou fazer, não sei, e você não avança no tempo de Deus. Deus coloca portas na nossa frente, e nós precisamos atravessar essas portas, e é a obediência. Deus pede, faz, se move, faz isso aqui, e quando a gente faz,
a gente faz um ato de obediência, a gente atravessa uma porta, a gente cumpre um propósito que está na nossa frente e a gente avança no tempo de Deus. Então é assim que a gente tem que fazer, a gente tem que ir avançando no tempo de Deus e é com obediência, não é com força, não é com violência, é com obediência que a gente avança no tempo de Deus. E agora eu quero chamar aqui uma pessoa, que são os 4 últimos livros, uma pessoa que leu esse livro aqui, e essa pessoa eu quero que ela fale um pouquinho também, porque ela já leu, né? Então ela conhece um pouco o que está escrito aqui, e eu quero chamar André Sbardellotto. André Sbardellotto também leu o meu livro, uma pessoa que gosta muito de leitura, e eu disse, eu vou te dar essa responsabilidade para você ler também, então. Se você gosta de ler, vamos ler o meu livro. E eu admiro a tua vida, André. E é meu mentor também, então eu tenho aprendido muito com ele. E temos um livro para você, quero te entregar aqui. Deus abençoe a tua vida. Amém. E agora eu quero dar o microfone para o André. André, se quiser sentar um pouquinho aí, eu vou sentar porque eu já fiquei de pé há muito tempo. Muito bem. Vamos sentar? É até acabar o tempo? É isso? Então tá bem. Que bênção. Glória a Deus, gente, por esse livro, por esse momento. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui. E também a você, Luiz, por essa responsabilidade, tanto de nos entregar essa obra, né, para a gente poder ler e ter o entendimento, e de nos convidar para estar aqui. Então, me sinto muito honrado. O que falar do livro sem falar do livro? Porque não podemos abrir muita coisa, senão perde a graça para quem vai comprar, né? Eu até trouxe alguns tópicos, mas antes de eu falar desses 3 pontos, eu quero fazer um resumo bem objetivo do entendimento que eu tive dessa leitura. Como você muito bem falou, eu gosto muito de ler, eu leio vários livros, e o pastor já vinha falando sobre esse dia aqui nos cultos, enfim, e falava da profundidade desse livro. Respeitando a tua capacidade, o teu ser, você foi muito usado por Deus. Lendo o livro, a gente consegue ver, quem leu vai concordar comigo, que as tuas mãos estavam sendo guiadas por Deus. Porque de fato assim, e não é porque quem me conhece sabe, eu não estou aqui falando para falar bonito, não, é porque de fato é profundo, ele fala muito, ele começa pelo título, por tudo que representa a capa, enfim, que você explicou para nós. Mas essa questão do tempo, eu até fiz uma recomendação no começo, né? E eu quero resumir aqui dizendo o seguinte: nesse mundo tão agitado que nós vivemos hoje, que de 24 horas parece que tinha que ter 36, o inimigo ele tenta nos ocupar de muitas formas para nós perder a essência, que é essa conexão com Deus. Então, resumindo, o que eu escrevi ali, o que eu recomendei, é isso, sabe? É nós entender que nós não estamos atrasados. Porque muitas vezes nós nos comparamos, olhamos resultados, e eu sou uma pessoa que me movo muito por resultado, e acabamos nos comparando com pessoas e achando que nós estamos atrasados. E não estamos. Você fala aqui no livro, eu trouxe duas páginas aqui, duas passagens do livro, né, que fala sobre isso, que é o tempo certo. Eu falo isso muito no meu dia a dia, mas às vezes nós acabamos nos perdendo, achando que nós estamos atrasados. E eu quero reforçar isso, o Luiz deixa isso muito claro nas páginas, que nós não estamos atrasados, que o tempo certo é esse. Na verdade não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Eu trouxe aqui 3 pontos para mim contextualizar isso que eu estou falando. O primeiro ponto é: Deus controla o tempo. Você começou falando disso. Deus é o Senhor do tempo. Esse é o título do livro. E Deus controla o tempo. Na página 124, teve várias coisas que me marcaram no livro, mas essa frase aqui, esse texto, me falou muito comigo. Você escreve assim: nós não atrasamos o tempo de Deus, nós desperdiçamos o nosso tempo. Deus continua conduzindo a história. Isso foi muito forte quando eu li essa parte, porque é de fato isso.
Você explica no livro, explica aqui no início, que Deus está aqui esperando nós nos movermos muitas vezes. E o nosso tempo vai acabar. Então isso me chamou muito atenção. Segundo ponto, que você muito bem falou do acidente e tudo mais. Processos são necessários. Os processos fazem parte da nossa vida. Na página 131 você conta a história da troca do carro e de pedir dinheiro emprestado para pagar o aluguel em certo tempo. E isso mostra o entendimento que você teve, Luiz, de que esse era um processo de preparação. O que para nós parece, e você escreve isso, demora, para Deus é preparação. Muitas vezes nós atrasamos o processo, né? Porque nós ficamos ali trancando que a areia não desça. E por fim, o terceiro ponto, Deus usa ciclos, estações. Quando nós achamos que é o fim, Ele vira e começa uma nova história. Esses 3 pontos é o que eu teria muito mais para resumir, mas são os 3 pontos principais que eu quero falar sobre o livro. Deus controla o tempo, os processos são necessários e Deus usa ciclos, estações, que às vezes nós imaginamos que é o fim, mas é o começo da nova estação. Eu, sentado acho que foi na varanda da tua casa lá, ou na sala, nós conversamos sobre o livro, e eu quero deixar claro aqui que essa oferta foi a Rô mesmo que fez, não fui eu, foi ela. Mas eu senti no meu coração, ela sentiu também isso, nós conversamos e a gente pensou assim, de alguma forma nós precisamos, eu não sei se você me falou o título, acho que também não tinha me falado. Só falamos um pouco, e eu senti no meu coração, nós precisamos fazer com que isso aconteça. E o sentimento que eu tenho, Luiz, não sei se eu te falei já isso, mas eu falei para a Rô, eu tenho certeza, convicção, que alguém muito relevante vai pegar esse livro na mão. E isso aqui vai mudar muitas vidas. Esse é o propósito. Então que Deus te abençoe e possa continuar te usando grandemente. Parabéns. Glória a Deus, gente. Obrigado, André. Glória a Deus, gente. É exatamente isso. É nos esvaziamentos que a gente avança no tempo de Deus. E por isso que é difícil avançar no tempo de Deus. Porque requer de nós coisas. Requer desafios, requer obediência, requer fazer coisas. E nem sempre a gente está disposto a isso. Porque nem sempre ouvir a Deus parece fácil. Falar é tão bonito, né? Mas quando Deus te pede algo, Ele toca no teu ego. Ele toca no teu eu. E você precisa ceder o teu eu. Porque ou é Deus ou é você. E a gente quer passar com o nosso eu, né? E Deus diz, não, se esvazia. Eu digo que os últimos grãos de areia são os mais difíceis. Porque a gente vê o negócio se esvaindo. Imagina você dentro da ampulheta, você vendo que está sumindo o negócio embaixo de você. Mas é nessas horas que... Só que a gente não enxerga. Só que do outro lado a ampulheta está enchendo. A ampulheta de um lado está se esvaziando, mas do outro está se enchendo. Só que a gente só enxerga um lado, mas Deus enxerga os dois. Então a gente se obedece e se rende, a gente avança e Deus, do nada, Ele vira. Lá em Isaías fala, do Deus faz 1000. Do menor Deus faz algo grande. Ele é o Deus dessas coisas. Glória a Deus, gente. E dei mais um livro aqui. E este livro aqui, eu quero presentear uma outra pessoa que é importante para mim. E me ajudou muito também nessa jornada da escrita do livro. E foi um pioneiro dos livros aqui na UBC Sarandi. Cid, passa aqui, quero te presentear com o livro. Me ajudou muito nesse processo também de como fazer a impressão, enfim, toda a parte da organização. O Cid estava do meu lado, pronto para me ajudar. E eu agradeço tua vida, honro tua vida pela tua prontidão. Tu é um servo amado e um amigo amado também. Deixa o livro aqui para você. Deixa eu pegar com essa mão aqui. Um abraço. Recebe com carinho e também recebe o microfone para falar um pouquinho também. Amém, glória a Deus. Vamos sentar então, né? Cara,
Primeiramente, muito obrigado, tá? Obrigado pela honra de poder fazer parte desse processo que foi escrever e publicar o livro, né? Só quem já fez isso sabe que não é tão simples quanto parece, né? Ainda mais quando a gente é um autor independente, né? Que a gente não vai atrás de uma editora, a gente tem que fazer tudo. É um processo bem trabalhoso. E eu te agradeço por, né, permitir que eu te ajudasse, por várias vezes me chamar mesmo, eu tendo um pouquinho mais de conhecimento da parte, por já ter passado por isso, mas mesmo assim confiando em mim. Não só nisso, várias conversas que a gente teve, né, ao longo desse tempo sobre o livro, sobre algumas coisas a respeito do livro. Então, eu te agradeço por fazer parte também desse momento que é muito importante na tua história. O que falar, né, como o André disse, do livro sem trazer spoilers, né? Eu não vou me ater muito nisso, porque o tema do livro, por si só, já desperta na gente, em todos nós, muita curiosidade. Porque, sabe, eu até, na minha recomendação, eu coloquei isso. Eu vejo que o tempo, principalmente, talvez para nós cristãos, é uma das coisas mais difíceis que a gente tem para lidar. A gente não consegue, eu refletindo antes de vir para cá sobre, né, o que falar, eu pensava assim, muitas vezes, quando Deus nos chama para algo, Luiz, e tu vai concordar comigo e diz assim, meu filho, eu quero fazer algo novo na tua vida, algo novo a partir de você. A gente sabe, porque Deus nunca nos esconde, que a gente vai passar por um processo. E a gente sabe que todo processo tem, né, os seus percalços, tem os seus desafios. O que a gente nunca sabe é por quanto tempo esse processo vai durar. E Deus faz questão, muitas vezes, de esconder isso da gente, porque se Ele olhar para nós e disser assim, olha, Luiz, daqui 7 anos desse momento, tu vai estar lançando o livro no mesmo dia, mas antes disso, isso precisa acontecer, aquilo precisa acontecer, vai ter que descer lá embaixo. Talvez se Deus dissesse isso para nós, nós desistiríamos muito antes de iniciar essa jornada, muito antes de iniciar esse processo. E é nisso que esse livro vem de encontro, sabe? A aprender a lidar com o tempo de Deus dentro do processo de Deus. Os nossos corações e as nossas mentes não são preparadas para lidar com esse tempo, principalmente no momento de hoje. A gente vive uma geração e um tempo muito acelerado, o André falou um pouco aqui. Há alguns anos atrás, todos aqui vão se recordar, acesso à informação como a gente tem hoje não era desse jeito. Tudo era mais demorado, tudo era mais devagar, mas hoje basta a gente pegar o celular e eu identifico hoje o nosso celular, a tecnologia como um dos principais problemas quanto à aceleração, né, das nossas vidas, por mais que ao mesmo tempo nos ajuda. Mas a gente está cada vez mais acelerado, a gente não quer esperar, a gente não quer passar muitas vezes pelo tempo do processo, porque a gente não entende que o tempo do processo é o tempo do preparo. E eu vejo, Luiz, na tua vida, desde o acidente, como tu começou dizendo aqui, até esse dia de hoje, Deus veio te preparando para esse dia. E eu sei que esse livro vai ajudar muitas pessoas a lidarem com o tempo de Deus. Vai trazer respostas para elas, como por vezes eu já me fiz, por quanto tempo eu ainda vou viver esse processo, né? Por quanto tempo? Mas isso vai trazer resposta e alinhamento para os nossos corações com o coração de Deus. Porque, como tu mesmo diz, Deus só muda a estação quando o nosso tempo aqui se cumpre. Quando o tempo daquele ciclo se cumpre. Se o tempo ainda não se cumpriu, é porque ainda falta alguma coisa. Falta alguma coisa da nossa parte, falta alguma coisa em nós, e Deus está esperando isso terminar, se concluir, para que Ele vire a ampulheta, para que a estação mude, para que um novo tempo se inicie. Então, glória a Deus pela tua vida, por ter escrito esse livro. Eu sei que a tua intenção nunca foi falar sobre você. E isso eu acho admirável. Quem escreve um livro não é sobre a gente, um livro é sobre o propósito dele, pelo menos é assim. A gente nunca se preocupa por como as pessoas vão nos ver. Isso eu vi no teu livro, Luiz. Tu não se preocupou em colocar frases que lacram, frases que, sabe, que chamam a atenção, mas tu procurou ser verdadeiro e sincero com aquilo que Deus colocou no teu coração.
E isso é importante, porque desde o começo tu entendeu que não era sobre você, mas era sobre quem te chamou para escrever e sobre o propósito por trás disso. Eu só tenho a desejar e a orar, né, a Deus, pedindo para que esse livro cumpra com o propósito dele, porque eu sei que é para muitos corações que estão perdidos, muitos corações que estão angustiados com as coisas que pensam que talvez nunca vai acontecer, mas só não entenderam que o tempo ainda não chegou, porque Deus faz tudo no tempo perfeito. Então, que Deus possa te usar, meu amigo, poderosamente, para que o nome dele seja glorificado, certo? Uma vez mais, obrigado, tá? Glória a Deus, gente. Eu até não falei antes, mas eu nunca tive a pretensão de escrever um livro, nem gostar de ler, eu gostava. A maioria de vocês aqui me conhece há 2 anos, né, que eu estou aqui na igreja, mas tem aqui meus familiares, tem minha tia, meu primo, minha mãe que conhece há mais tempo, família da minha esposa. Mas a minha tia talvez vai saber que eu para escrever na escola era o mais devagar que tinha. A mãe sempre dizia que a professora dizia que era uma tartaruga para escrever. Copiar do quadro era uma tristeza para mim, eu não gostava de escrever. Então, se tivesse uma professora minha aqui, dizia, o quê? O Luiz escreveu um livro? Era improvável de eu dizer, porque às vezes tem gente que já vem desde criança, com facilidade de fazer, eu não tive facilidade. Não tenho, até hoje eu tenho um pouco de dificuldade de escrever com a mão, graças a Deus que eu nasci na época da tecnologia, né, que a gente consegue digitar ali no computador, né, que se fosse antigamente, época de estudo na caneta, na pena, era mais difícil, né? Mas Deus sabe os tempos de nos colocar aqui na Terra, né? Por isso que Ele não me fez nascer há anos atrás, me fez nessa época, nesse século. Então, o livro ele foi nascendo de estudo, de pesquisa, de leitura, porque eu gosto, eu sou um pouco curioso de entender como as coisas funcionam. Quando eu era criança, eu gostava de desmontar os carrinhos para saber o que tinha dentro. Eu sou curioso, eu gosto de saber como funciona, não me contento só em dizer, é assim, funciona assim, aceite e deu. Eu gosto, mas como que funciona por dentro, como é que é o mecanismo ali, como é que é isso aqui. Então isso eu digo que Deus já colocou dentro de mim isso para que eu fosse buscar algo que é complexo, poder dizer, é assim que funciona, e eu consigo explicar de uma forma mais fácil. Então o livro foi nascendo dessa forma, foi de pesquisa, eu nunca tive a pretensão de escrever o livro, mas eu fui estudando, pesquisando, e foi numa conversa com um irmão, que falando sobre o tempo de Deus, que é ao quem que eu quero dar esse livro aqui. Falando sobre o tempo de Deus, eu percebi como o assunto é tão vasto, é tão grande, é tão profundo sobre tempo. E eu pensei, vou estudar sobre isso, vou pesquisar mais sobre isso. E fui estudando, fui pesquisando, fui lendo, fui buscando informação. Quando chegou um ponto, eu disse, cara, acho que tudo isso aqui daria um livro, né? Porque tem muito conhecimento aqui. Mas era bem pequeno ainda. Depois ele incorporou muito mais. Mas foi daí que começou todo esse processo de escrita. Não era eu tenho todo o conhecimento, então vou passar para um livro. Tem gente que tem conhecimento e ótimo, passa para o livro. Mas a minha escrita surgiu durante o livro. Eu fui pesquisando, fui lendo, Deus foi revelando, a maior parte foi isso, porque fui vivendo processos e Deus foi me ensinando coisas, foi me ensinando revelações. Então aqui tem muita revelação de Deus, porque se fosse o Luiz escrever, ia sair só palavras aleatórias aqui. Mas quando Deus coloca algo, aí a gente consegue escrever algo que realmente não é, que nem o Cid falou, não é sobre mim. Por mais que minha história, muitas experiências estejam aqui dentro, eu não estou contando a minha história no livro. Estou contando um processo de tempo de Deus e que Deus me fez viver na pele isso, porque às vezes escrever é bom, né? Mas viver na pele aí o negócio engrossa um pouquinho mais, mas é importante. Então eu quero chamar uma pessoa que eu digo que foi responsável por eu começar todo esse processo de pesquisa, de leitura sobre o tempo, de buscar entender. Eu quero convidar também essa pessoa a passar aqui. Também escreveu uma recomendação aqui, como os demais, eu acabei não falando, mas os demais também escreveram recomendações que estão aqui no livro. O André, o presbítero Cid, e também o pastor Vinícius Sete. Passa aqui, quero te presentear com o livro. Você foi o responsável por também começar a pesquisar sobre o tempo de Deus e nasceu um livro aí, Deus já tinha tudo preparado. Então, gratidão pela tua vida. Vinícius também leu, fez a leitura, me ajudou a corrigir muita coisa. Que a gente vai escrevendo, vai comendo palavra, vai comendo vírgula, vai falando umas coisas que às vezes não é bem por aí. Então, gratidão pela tua vida, teu Vinícius, ter me ajudado nesse processo e ter feito essa leitura, ter topado esse desafio.
e pega o microfone também para falar um pouco. Amém, gente. Boa noite. Que chique sentar aqui pela primeira vez. Oh, glória. Pastor Gessé, tem que botar mais vezes essas poltronas aqui. É mais confortável para falar. Prega sentado, é mais tranquilo, né? É meio que moda agora, né? Gente, esse livro, antes de tudo, né? O Luiz disse, fale sobre... Dê uma palavra, mas não fale sobre o livro. E como o presbítero Cid falou, o André falou, como não falar? Quando eu peguei o arquivo desse livro, eu comecei a olhar, eu vi o tamanho dele, e eu li o prefácio do pastor Gessé, li introdução, capítulo 1, parecia que já deu, tipo assim, já tem muita informação dentro dessa parte. Você vai ver o que o prefácio, a introdução e os primeiros capítulos, o quanto vai ser revelador para a vida de todos vocês que estão aqui. Pode escrever que isso é verdade. E na continuação da leitura do livro, eu percebi justamente aquilo que eles falaram também. Não tem como uma mente humana, uma inteligência humana escrever o que está nesse livro. Isso é sabedoria de Deus. Falar sobre o tempo, dentro do livro eu aprendi algo muito interessante, até falei algumas vezes aqui no altar, sobre tempo, né? A gente se preocupa muito com o tempo. Quando que vai acontecer de chegar o meu casamento? Quando que eu vou ter filho? Quando que eu vou trocar de carro? Quando que eu vou trocar de casa ou comprar uma casa? Quando que isso vai acontecer? Quando a gente pensa assim, a gente fala de tempo. E isso nos preocupa. Mas você vai ler no livro e você vai entender que Deus, Ele não trabalha por segundos, por minutos, por horas, por dias, por semanas, por meses e por anos. Deus trabalha por propósito. E propósito está muito alinhado com nós e o tempo de Deus. Se nós formos olhar na Bíblia, a própria Bíblia, vou trazer uma informação para vocês, ela levou 1.600 anos para ser escrita, em tempos, épocas e culturas diferentes, por 40 profetas diferentes, e mesmo assim elas não se contradisseram, em grego, hebraico e aramaico. Foi juntados os pergaminhos, os papiros, né? E hoje chegou para nós tão fácil, tão simples de nós ter todas essas informações. O que eu quero dizer com isso? Que em toda a Bíblia, e esse livro é um livro que ele, no meu ver, ele atinge todos os públicos, desde quem é cristão, quem não é cristão, quem é ateu, se ler esse livro, vai entender muita coisa em questão de tempo e vai confirmar. Você vai ver na Bíblia toda falando sobre tempo. Se você olhar para Moisés, você vai ver o tempo de Deus. O tempo que Deus dizia para ele, fere a rocha com o cajado que vai sair água. Depois Deus deseja transicionar. E diz para ele, agora você vai falar, você não vai ferir a rocha. Deus quis mudar o tempo na vida dele, porém antecipou o tempo dele ir se encontrar com Deus. Ou seja, não é porque funcionou dele ferir a rocha novamente na desobediência que Deus estava aprovando. Então, funcionou, mas Deus não estava aprovando. Se nós lermos o livro de Números, no capítulo 17, nós vamos ver sobre Arão e sobre a vara de amendoeira. Aqui eu quero trazer um pensamento. Na tenda da presença, ela frutificou do dia para a noite. O que eu entendo aqui? Que no tempo de Deus e na presença de Deus, o tempo pode ser abreviado. Porque você entrou no propósito de Deus. Se nós olharmos o livro de 2 Reis, se não me falha a memória, capítulo 4, pode que não seja, sobre a multiplicação do azeite, todo aquele azeite que foi multiplicado levaria, sei lá, no tempo normal, 5, 10 anos, até nascer e ser extraído e ser feito. Ou seja, nas mãos de Deus, o tempo e as condições
e o recurso para aquela família que a mulher estava tendo que dar aos filhos como pagamento de dívidas, porque o marido tinha morrido, enfim. Se nós olharmos na parte de Jesus, a primeira multiplicação que ele fez foi de água em vinho. Levaria pelo menos 5 anos para fazer o que Jesus fez em segundos, em minutos. Pegar água e transformar em vinho. Foi muito rápido. Quando vocês lerem esse livro, e justamente o Luiz falou que um dia nós estávamos conversando sobre tempo, e eu busco muito, agora dia 31 desse mês, faz 19 anos que eu me batizei. E a gente vê muito Deus dentro do tempo e acelerando o tempo mediante a tua entrega. Às vezes a gente deseja algo de Deus e a gente quer que Deus faça no nosso tempo. Mas também existe um texto bíblico que diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ou seja, para mim já resume também o que diz no teu livro. Não é por segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, mas sim por você estar realmente alinhado ao propósito de Deus. Esse livro, ele pode, se você lê, eu gosto muito de ler livro, eu li, acho que ano passado, acho que eu li uns 10 livros, e bem provável que desse tamanho aqui. E eu tenho aprendido uma coisa nessa questão de ler livros, que eu nunca tive tanto esse costume, faz poucos anos que eu faço isso, que eu realmente pego livros para ler, e teve livros assim que eu li em 3 dias. Já teve livros, mas eu não faço mais isso. E eu peço que você também não faça isso com esse livro, mas que ele sirva como um devocional para a tua vida diário. Como eu li esse livro, eu indico dessa forma, que você leia um pouco por vez, para que você consiga digerir o que você leu, colocar em prática e ver Deus aproximando, modo de dizer, o tempo na tua vida, pela forma que você vai pensar, que você vai ver sobre o que Deus tem para a nossa vida. Então, essa seria a minha recomendação a todos vocês, e também agradecer ao Luiz, porque o Luiz, ele participou da minha célula, da nossa célula, e hoje se tornou um líder. A gente multiplicou com ele e outros 2 casais, entregamos uma célula maravilhosa para ele, e agora ele está dando continuidade, ganhando outras pessoas com isso. E o Luiz, como ele falou aqui do livro, dos pontos, eu mandei 93 ou 97 fotos, onde que eu achava um errozinho, eu botava o dedo e tirava uma foto. Depois eu mandei tudo para ele. E teve um capítulo que eu pensei, será que eu falo? Porque não tinha nada a ver com esse livro, tem a ver com outro livro. E eu disse, Luiz, cara, não tem nada a ver esse capítulo que você colocou aqui. E trouxe várias explicações e mandei 3 e-mails para ele, bem caprichado a respeito daquilo ali. E ele, com o coração que vocês conhecem do Luiz, ele então tirou, e provavelmente um dia surja outro livro, acrescentou. Então, 19 capítulos, gente, pode ter certeza que vai marcar a vida de vocês. Eu tive uma experiência com o Luiz de honra, e é por isso que Deus, eu acredito que acelerou o tempo na vida do Luiz, na questão desse livro. Um dia, ele estava cansado, vindo de viagem, ele e a Marta, acho que de um trabalho que eles estavam fazendo, e eu acho que nós tínhamos um compromisso nós tínhamos célula. Estava vindo da praia. E ele tinha compromisso, a princípio, com a célula, e ele disse, não vou poder ir, porque eu vou estar muito cansado, a Marta também e tal. Eu acho que a Marta me amou mais ainda aquele dia, depois de um áudio que eu mandei. E eu fiz uma citação para eles de Romanos capítulo 12. Busque apresentar-te como um sacrifício vivo, santo e agradável, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Expliquei sobre aquilo ali. De noite os 2 estavam ali. Então, atos assim fazem com que o coração de Deus se movam e o tempo na presença de Deus seja acelerado para ele conquistar grandes lugares em Deus. Então, Luiz, a minha oração é para que Deus te abençoe, cuide de ti e sopre o teu nome. Eu falei para o André, acho que falei em São Paulo, ou aqui também, acho que falei também. Esse livro é livro de gente grande, falei para ti. É livro de gente grande. E como o André disse,
vai cair nas mãos de pessoas influentes para se tornar, em nome de Jesus, nós queremos declarar isso, um best-seller. E vai transformar, principalmente, não só na questão de produção, mas sim na quantidade de milagres que há de surgir de pessoas transformadas. Então, que Deus te abençoe e obrigado por ter passado para nós esse presentão. Glória a Deus, gente. Que Deus abençoe a tua vida, pastor Vinícius. Foi um processo, né? O Vinícius ele foi trazendo alguns pontos ali para mim. O livro sempre, eu não digo que sempre não teve 20, teve sempre 19 capítulos, só cresceu mais. Mas eu tinha feito um capítulo de ficar muito grande, com assuntos que eu me aprofundei demais. Eu pensei, cara, acho que quem lê aqui vai ficar assim, o que é isso aqui? Eu pensei, então vamos dar uma resumida aqui, vamos melhorar um pouquinho. A gente tirou algumas coisas e realmente o livro começa senão ele ia acabar indo para um sentido muito mais profundo que talvez não iam entender. Então isso é uma visão muito boa, porque a gente mergulha às vezes numa coisa e quando vê a gente entrou lá, não foi longe naquilo. A gente, opa, vamos voltar um pouquinho, vamos ponderar, vamos melhorar. Então ficou muito preciso. Então obrigado pela tua ajuda. Antes de eu entregar esse último livro aqui, acho que você já sabe para quem é, né? Eu quero falar sobre uns outros livros que durante esse processo eu fui escrevendo alguns outros títulos de uns livretos, de uns livros menores. Não sei se o David tem ali para postar. Então, durante a escrita, eu escrevi outros pode pôr esse aí. Ali na imagem, a capa está um tom mais azul, mas é olhos curados. Eu digo, você não enxerga o mundo como ele realmente é, mas sim como os teus olhos, então. Então, o convite desse livrinho aqui, é um livro curto, é um livro de leitura que lê meia hora, uma hora tu lê. Esse conteúdo aqui está dentro do livro. É um capítulo que tem ali dentro, que eu transformei em um outro livreto. Um livro que é mais específico, falando sobre olhos curados. Porque às vezes a gente olha para uma coisa e acha que está vendo bem, mas na verdade a gente está vendo uma questão de torcida. É que nem quem tem óculos aqui, tira o óculos, não vai enxergar direito. Às vezes a gente precisa usar óculos e acha que não precisa. Aí a gente olha para as coisas e diz, é assim. E Deus, não é assim, tua visão está distorcida. Então a gente olha para as coisas e vê as coisas a partir do nosso interior. Então esse livro aqui é sobre isso. Buscar ter uma visão curada, uma visão transformada, alinhadas com Deus. Mas esse livreto aqui, o conteúdo dele está dentro do livro Deus, o Senhor do Tempo, só que aqui ele está uma outra forma, de outra roupagem. Tem um outro livretinho aqui também, que é Palavras Criam Acordos Espirituais. Esse aqui fala muito sobre o poder das palavras. Nossas palavras têm muito poder. A Bíblia fala sobre isso. A vida e a morte estão na língua. Aquilo que você fala, você está lançando vida ou morte. E eu digo que palavras, elas criam acordos espirituais. Por que acordos espirituais? Porque você anda junto com o que você concorda. O texto de Amós 3,3 diz assim, andarão dois juntos se não tiver de acordo? Não. Então, quando você fala algo e você começa a concordar. Logo, você começa a andar com aquilo. Então, às vezes, a gente começa a falar coisas ruins, aquilo vai começar a acontecer para você. Porque você está andando junto. Nada dá certo para mim. As coisas, tudo são difíceis. Tu está declarando isso. Logo, você vai colher exatamente aquilo. Você está andando junto com aquilo. Como é que você não vai colher as mesmas coisas se você está andando junto? Então começa a andar, as coisas estão melhorando. Eu estou vendo as coisas cada vez melhor, cada vez estão vendo. Oportunidades estão aparecendo a todo momento, eu estou vendo oportunidade. Você começa a andar junto com isso. Então esse livreto é isso. Fala sobre as tuas palavras, elas têm muito poder. Não lance elas de qualquer forma. Não fale desabafos, porque você vai colher os teus desabafos. Então se você diz nada dá certo, é isso que você vai colher. Então esse livreto é sobre isso, uma leitura muito pontual. E tem um terceiro aqui que eu escrevi também. Eu não escrevi, esqueci de botar o arquivo, tirei uma foto. Esperando uma resposta de Deus. Aí embaixo está escrito assim, se Deus está em silêncio, pode ser Ele que está esperando uma resposta sua. Porque Deus sempre faz primeiro. Deus sempre faz primeiro. Aí a gente fica, estou esperando em Deus, Deus não fez, Deus está atrasado, Deus nunca fez nada, Deus não está fazendo, estou esperando como se Deus tivesse atrasado. Não, Deus sempre faz primeiro. Só que se você não está vendo, você não se movimenta. Eu até um dia falei sobre isso. Deus fez, agora é a tua vez de se movimentar. Deus decidiu trabalhar em cooperação com nós. Então, se está em cooperação, Deus dá um passo, você dá outro. Diante da obediência. Então esse livreto é sobre isso. Se você está esperando uma resposta de Deus, isso vai ser muito interessante para ti, porque talvez possa ser Deus que está esperando uma resposta tua. Então esses livretos tem ali, não tem muitos, acho que tem uns 30 e poucos só. Então se você quiser,
você pode adquirir também. Esse último livro aqui, gente, faz 2 anos que nós temos aqui na igreja. Quando a gente chegou aqui, a gente foi muito bem recebido pelo pastor Gessé. Então esse livro é para ti, pastor, que a gente ama muito a sua vida, a gente aprende muito contigo. E quando eu te chamei para ela em casa, eu disse: pastor, eu quero te contar algo. Não falei o que era, isso foi acho que em junho ou julho, não me lembro. Sei que foi próximo do meu aniversário aqui em agosto. E eu disse: pastor, Deus me deu um presente. E foi um livro. Foi interessante porque eu estava orando uns dias atrás, Deus começou a trabalhar muito minha vida, questão de paternidade, enfim, entendendo que eu era filho de Deus. E chegou um ponto eu disse: Deus, então eu quero um presente. Né? E Deus me revelou, começou a dizer assim: o livro é um presente para você. Então eu chamei o pastor e disse: pastor, Deus me deu um livro. Então a gente começou todo esse processo, o pastor também me ajudou muita coisa sobre como fazer, enfim, e me orientou em muitas coisas, também fez a leitura, fez o prefácio do livro. Então tem muito mais propriedade para também estar falando sobre o livro, é muito usado por Deus. Pastor, passa aqui, quero honrar a tua vida e agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, ter nos acolhido tão bem aqui, ter cedido, ter confiado em nós, já confiado o altar aqui para nós estarmos aqui. Então, honra a tua vida, pastor. Então, receba esse livro, carinho, presente para você. E receba o microfone também. Obrigado, Luiz. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Amém? Eu quero começar falando do meu constrangimento em falar depois de tanta gente boa falando. Fica difícil, né? Mas eu quero começar contando uma história. As últimas 3 semanas pregando aqui eu tenho contado histórias. Sempre nas mensagens tenho contado histórias, porque eu tenho ministrado mensagens aqui nas últimas 3 semanas que, no meu ver, são as mais inteligentes que Deus já me deu, porque eu estou falando de coisas que confrontam muito a nossa religiosidade, como falar que você não tem que carregar o fardo dos seus próprios pecados. Mas quero contar uma história para vocês de um pastor amigo, um pastor referência, que foi fazer uma cirurgia há uns anos atrás, e ele fez um mini lift. Você sabe o que é mini lift? Então ele tirou pálpebra, ele ajeitou, e daí ele fez uma cirurgia na orelha, porque ele tinha a orelha para fora, e ele achava que era grande. Aí eles puxaram a orelha dele para dentro, e recortaram a orelha dele. E a orelha dele ficou muito parecida com o Capitão Spock, do Guerra nas Estrelas, se eu não estou enganado. Ficou pontiaguda, ficou estranha. Fizeram um cartaz assim, colocaram no canto do altar do movimento que a igreja estava fazendo, botaram uma foto dele, Luiz. E quando a gente chegou lá e olhou aquele cartaz, a orelha estava daquele jeito, Will. E eu pensei: quem cortou essa imagem desse colega para colocar aqui fez muito mal feito, até ele entrar. Quando ele entrou, eu entendi que o erro não era de quem colocou ele no cartaz, era do médico que tinha operado ele. E ele veio todo feliz e disse para nós: fiz uma cirurgia agora aqui, irmão, para dar uma melhorada. Na verdade ele piorou drasticamente, porque aquilo tirou toda a expressão dele. Por que eu estou contando isso? Porque isso é o que acontece com nós quando nós tentamos interromper um tempo que é perfeito. E o bem, não estou falando mal de ninguém, só estou dizendo que às vezes, tentando mexer com o tempo e com a evolução natural, nós acabamos atrapalhando o processo. E o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus sempre é perfeito. O que Deus fez para nós é perfeito. Óbvio que temos que ir melhorando, mas existem melhoras que nós vamos tentar fazer no tempo de Deus, que na verdade vão ser prejudiciais para a nossa própria imagem, porque vão deflagrar uma caricatura que Deus não quis que a gente fizesse. Eu brinquei com ele e disse assim: tomara que no céu não tenha reconhecimento facial, porque você correu o risco de ficar para o lado de fora.
Embora seja uma história um tanto quanto cômica assim de se pensar, ela diz respeito ao que nós temos na mão, ao material que nós temos aqui, porque é justamente isso. Nós muitas vezes achamos que nós podemos dar ajuda num tempo que é perfeito, e nós atrapalhamos o processo. Quando o assunto é um livro, Luiz, eu lembro 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13, Paulo está no fim da vida dele, e há uma frase do apóstolo Paulo que é um must. O apóstolo Paulo diz assim, tragam para mim os livros, mas também me tragam os pergaminhos. Eu gosto dessa função, porque Paulo está chegando no final do seu tempo, e depois do tempo de Paulo vem o tempo de outros. Agora ele virou ampulheta para mim, André. Entendeu? Você tem que entender que tem coisas que acontecem. Brincadeira. Era o fim do tempo de Paulo, e seria o início do tempo de Timóteo, porque Timóteo se tornou imediato de Paulo. Só que olha a informação que o apóstolo Paulo dá: tragam para mim os livros, mas também me tragam os pergaminhos. Por que ele fez essa colocação? Separada por uma vírgula, que parece tão pequena, mas na leitura minuciosa do texto ela fica imensa. Porque os livros são aquilo que nós mastigamos. Os pergaminhos são o resultado daquilo que mastigamos. Ninguém quer saber que livros de Gamaliel Paulo leu, mas os crentes genuínos se baseiam a sua cultura de vida nos pergaminhos, nas cartas paulinas. Por que eu estou falando isso? Porque escrever, Luiz, é honrar a vida de alguém que você não conhece. Escrever é honrar a vida de alguém que você ainda não viu. Então você pode ler muitos livros, mas ter a graça para honrar alguém que você ainda não conhece, isso é divino. O André falou, Cid falou, pastor Vinícius falou sobre a expansão da tua capacidade na escrita dessa obra. E para mim é brilhante, porque existem algumas inteligências que nós precisamos considerar. Inteligência visual, que um fotógrafo precisa ter. Espacial, que um agrônomo tem que ter. A inteligência natural, naturalista, que um engenheiro agrônomo tem que ter quando vai dar uma opinião sobre o solo. Sinestésica, que nós falamos da inteligência que o atleta tem que ter para dar um drible, para fazer uma jogada de mestre, mas nós esquecemos de um profissional que tem que ser lembrado, que é o cirurgião. Como que o cirurgião que não tem a inteligência sinestésica vai fazer um corte com bisturi? Já pensou? Inteligência intrapessoal e interpessoal, que é da onde nasce a inteligência emocional, conhecer bem os outros, conhecer bem a si mesmo. Mas tem a inteligência linguística, e quando eu te vi pela primeira vez, eu vi em você uma inteligência bem desenvolvida. E hoje o céu revela para nós todos uma inteligência que o próprio Deus já trabalhava em você através do tempo, que é a linguística, que é de saber transcrever aquilo que dedos quebrados receberam, que braços moídos receberam. Quando Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, o que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei, Paulo não diz para nós como foram seus açoites, mas nós temos a oportunidade de ler como os braços moídos do Luiz receberam algo do Senhor, como os dedos flagelados do Luiz receberam do Senhor. Esses dedos que teclaram foram moídos em um acidente que o levou para uma EQM, experiência de quase morte. Eu li o livro de um pastor chamado Darcy Modes. Ele é pastor de uma igreja batista de Jaraguá do Sul. Escreveu esse livro em 2015 chamado Imortal. E esse livro desse pastor, ele só fala a respeito de experiências de quase morte. O que é isso?
pessoas que dizem sair do corpo e voltar, que é uma teoria que nós cristãos debatemos, mas no livro do pastor Darcy ele traz uma realidade chocante sobre isso, que é o que essas pessoas recebem quando colocam pelo menos a ponta dos dedos do outro lado da linha da vida. Ele conta a experiência de uma menina que ela cavalgava, eu não sei o nome dessa profissão, mas fazendo um salto hipismo. Ela fez um salto e o cavalo travou e ela caiu e bateu a cabeça. E nessa batida de cabeça, ela ficou cega. E ela foi levada a uma cirurgia. Ela ficou cega durante um tempo, viveu com a cegueira e os médicos disseram: há um coágulo no cérebro dela e nós podemos tentar remover, desde que a família assine, porque é de muito risco, ela pode morrer. Enfim, ela quis, a família assinou, foram para a cirurgia, uma cirurgia enorme, muita gente na sala e a menina entrou cega. Durante a cirurgia, ela teve um problema, uma intercorrência, e os médicos tentaram reanimar ela e ficaram naquele embate durante muito tempo. Trouxeram ela de volta. Não tiveram como reverter a cegueira, mas quando ela voltou, ela deu detalhes sobre a sala de cirurgia. Ela deu detalhes sobre quem estava na sala, inclusive sobre uma tatuagem que o cirurgião tinha na mão, e ela conseguiu ver entre a luva e a roupa. Isso são experiências reais, catalogadas. E aí a gente entende, Luiz, o que Deus faz do outro lado. Quando Ele olha para alguém e diz assim: ó, volta, porque esse ainda não é o teu tempo. Que nós achamos que o nosso bom tempo é o de voltar. Agora, quem teve do outro lado pode talvez testemunhar que era muito melhor ter ficado lá, porque a eternidade é o nosso destino real. Nós fomos feitos para a eternidade, e a vida, o tempo de vida, o cronos, nada mais é do que uma preparação para o que é eterno. Aqui é a construção do que está por vir. É por isso que nós tentamos viver a nossa vida ao nosso bel prazer, porque aqui é uma luta entre carne e espírito. Só para me encaminhar para o final do que eu quero falar, antes de fazer o mais importante aqui, que é consagrar o Senhor, junto com todos que estão aqui. O livro, eu anotei algumas coisas que para mim são o meu caminho de vida, que são os elementos proféticos desse livro. Para mim, se um passarinho cantar na minha janela, Deus falando comigo. Como que é profético, é muito forte em mim. Eu fiz uma leitura do livro anotando elementos proféticos. Eu quero citar alguns. Primeiro, a virada da ampulheta é um elemento profético, porque mostra a mudança de um tempo para outro, o encerramento de um ciclo. Segundo elemento profético que eu vi no livro, de capa a capa, é o tempo como um processo de preparação, não como um resultado absoluto, mas como um processo de preparação. E aí vem a história que eu citei para vocês, que o tempo não é um problema. Muitas vezes, tentando consertar o tempo, nós ficamos com a nossa vida parecidas com a orelha do Capitão Spock. Precisamos pensar nisso. Terceiro elemento profético, e aqui para mim, eu só vou falar superficialmente, porque você tem que chegar nesse ponto aqui. Hoje eu estava levando a Liz para a escola, na praça da prefeitura tem uma árvore, e a parte rosa dessa árvore está muito alta. Eu não tinha visto. Ela disse: olha, pai, a árvore. Eu me olhei, e ela viu que eu não estava vendo. Mas tem uma analogia que você faz, uma ilustração, sobre o inverno espiritual. E quando eu li isso, eu disse: uau, é como o pastor Vinícius falou, é sabedoria do céu, foi uma revelação de Deus, que é relacionando a árvore mais colorida que a gente conhece,
que é o IP. Então você precisa chegar nesse ponto aqui. Porque dentro disso aqui, você usou uma frase: o inverno é tempo de liberar as folhas. Isso é profético demais. Isso é filosófico demais para uma mente que ainda não tinha escrito nenhum livro. Depois, o giro de Deus. Você usou esse termo, o giro de Deus. Uma intervenção divina no tempo. Como Deus coloca a mão, e você fez isso antes para nós. Poderia falar do Cronos, do Kairos, mas eu quero terminar aqui falando dos últimos elementos, que é o número 19 como um símbolo de ciclo, porque ele é o último número antes de uma virada decimal. Isso já estava na minha anotação. Porque Deus trabalha em ciclo. E cada fim em Deus aponta para um começo. O fim de um tempo aqui é o começo perfeito ali, nós temos que entender isso. E eu extraí aqui 3 lições especiais desse livro, que eu acho que todo leitor precisa buscar entender, encontrar, que é: nem todo atraso é um atraso. Na verdade é um tratamento. Segunda lição: a verdadeira transformação da gente vai acontecer no esvaziamento. Aquela copa que se esvazia, ela está se preparando no tempo para se encher de novo. Terceiro, você pode estar se movendo e mesmo assim não avançando. Você tem todas as páginas desse livro para encontrar exatamente o que eu citei em frases. E se depois da leitura desse livro o Senhor não virar alguma chave dentro de você, o seu problema espiritual é caso de UTI. É seríssimo. Porque o que nós temos aqui na nossa mão é muito rico. Muito rico. Com todos os leitores do livro que eu falei, nós chegamos a uma conclusão: o que eu recebi do Senhor, isso também te entreguei. Não é de ti, é sobre o Senhor. Colaboro com tudo aquilo que todos falaram, que esse livro vai cair numa mão, e essa mão vai impulsionar esse material, porque ele tem informações aqui que a gente não encontra em qualquer livro. Nós temos aqui a oportunidade de fazer também um ato profético. E só vai talvez desfrutar quem tiver a possibilidade, é só um incentivo. Porque hoje o livro tem 20% de desconto. Comprarmos 19 livros. E quando adquirirmos o 20º, olharmos para alguém que nós precisamos, em que o Senhor derrube uma ampulheta do tamanho de um bitrem. Damos os 19, mas o 20º a gente entrega para aquela pessoa. É um desafio que vai abençoar. Porque de nada adianta eu ser abençoado com o que Deus te deu se eu não semear na vida de alguém. Eu fiz a minha separação das minhas unidades. O Luiz bondosamente separou um presente para mim, mas eu já fiz a aquisição de algumas unidades que eu vou distribuir já a partir de amanhã para algumas pessoas que eu acredito que vão fazer leitura crítica em um primeiro momento. E um desses livros eu vou enviar para a junta de ensino da denominação, para que eles nos mandem um e-mail dizendo assim: tirem esse livro das prateleiras. Esse é o meu desafio para eles, porque eu tenho certeza que a nossa junta de ensino da denominação Brasil para Cristo no Brasil vai ficar estupefata com o que alguém escreveu em uma cidade de 24 mil habitantes. A Deus toda a glória, a Deus toda a honra e a Deus todo o louvor. Amém? Vamos orar? Coloque a tua mão aqui, estenda a sua mão para cá. Senhor, eu oro juntamente com o teu servo, a quem o Senhor inspirou para essa obra.
E olhando, Senhor, para esse livro, nós entendemos que grandiosos são os teus atos, e que através do tempo o Senhor tem se movido poderosamente. Obrigado, Senhor, porque ao longo desse tempo o Senhor serviu o Luiz e a Marta com pessoas e recursos para que esse material chegasse. E ele não chega aqui, Senhor, por nada. Ele chega aqui para que vidas sejam alcançadas, para que milagres sejam multiplicados, para que casas sejam transformadas, para que mentalidades, Senhor, sejam revolucionadas através da leitura desta obra. Senhor, que os olhos espirituais dos leitores estejam abertos, que os ouvidos espirituais estejam abertos, que o coração esteja aberto. Que assim como Paulo falou à igreja de Corinto, também esse livro pregue ao coração de quem o receber, que eles o recebam de coração dilatado, que haja dilatação de entendimento, Senhor, para que da mesma maneira com que o Senhor falou conosco, quando lemos essa obra, também possa falar com muitos lares. Eu abençoo o teu filho, não apenas para que essa venda seja uma bênção, Senhor, e para que essa obra alcance casas, mas para que o Luiz possa alcançar altares, possa alcançar igrejas, cidades, estados, talvez, Senhor, esta nação em poucos meses. Tu sabes, Senhor, da elasticidade em que esse livro já foi preparado para alcançar. Tu sabes a envergadura, Senhor, de cada palavra, de cada linha, de cada capítulo que esta obra pode alcançar, e não só ela, todos os livros, os livretos que o Senhor inspirou o Luiz para ir escrevendo no decorrer desse tempo, que o Senhor é riquíssimo em entregar. O Senhor sempre é exagerado quando nos dá. O Senhor não deu só a medida para esse livro, mas o Senhor dividiu de uma maneira que aquilo que foi transbordando foi sendo colocado em outras pequenas obras que também vão abençoar pessoas. Pai, destrava aquela preguiça que algumas pessoas têm de ler, e ao ler, Senhor, posso ler como o pastor Vinícius falou, pausadamente, de uma forma, Senhor, carinhosa, e absorvendo aquilo que o Senhor colocou nas páginas deste livro. Que ele seja bênção, Senhor, na casa de muitas pessoas, mas seja, Senhor, o primeiro passo de uma grande jornada escrevendo na vida, Senhor, do teu servo, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito obrigado, querido. O Senhor te abençoe. Glória a Deus, gente. Só sente mais um pouquinho, a gente já está chegando ao final. Gente, eu quero agradecer a vida de vocês, por vocês terem tirado um tempo para estar aqui comigo. Se vocês olharem no centro da mesa de vocês, tem um papelzinho escrito que, falando sobre o tempo, né? Quando duas pessoas ou mais se juntam, você pegou o teu tempo e se juntou com o meu tempo. E algo é criado, algo nasce. Toda vez que você se junta com uma pessoa, é o teu tempo que está ali, e você juntou com o tempo de outra pessoa. Seja por qualquer coisa, sempre vai nascer algo. Então vocês estão junto comigo hoje aqui, compartilhando o tempo de vocês, dedicando o tempo de vocês, investindo o tempo de vocês. Então com certeza algo é criado, algo na mente de vocês nasce, na minha também. Então isso é o poder do tempo, quando nós se juntamos com pessoas, e seja em qualquer coisa. Negócios aí surgem, coisas acontecem quando pessoas se juntam, quando o tempo se junta. Então hoje você juntou o teu tempo aqui, eu agradeço a você, honro o teu tempo, me alegro pela vida de cada um de vocês que decidiu dizer, eu vou lá ouvir o que o Luiz tem para, vou ver o que vai dar lá. Mas eu agradeço a vida de vocês, e vocês terem vindo aqui hoje, cada um de vocês, que saiu da casa de vocês. A gente preparou um coquetel ali para a gente passar mais um tempinho junto, comer junto. A Bíblia fala muito sobre isso, né? Comiam junto, se alegravam junto, isso é bom, a gente se alegra, eu me alegro pela vida de vocês. Tinha mais uma coisa que eu queria falar, eu não estou lembrando. Quero agradecer a vida de cada um que está contribuindo, que está ajudando aqui comigo. Uma coisa que eu tenho aprendido é: ninguém constrói nada grande sozinho. Nem pequenas isso tu não consegue fazer sozinho, né? Nem na terra tu entrar sozinho. Tu entrou na terra com a união de duas pessoas. Sozinho a gente não consegue fazer nada. E esse evento aqui, várias pessoas
se esforçaram, ajudaram. Se fosse só de mim, nada tinha acontecido, não tinha conseguido fazer nada. Então tem amigos que estão próximos a nós. Eu agradeço muito a vida de vocês. Deus é que recompensa vocês por ter me ajudado, por estar me ajudando, por estar se dedicando nesse dia aqui comigo. Depois algumas pessoas vão estar servindo vocês também. Então isso, eu honro a vida de vocês que agora estão lá na cafeteria lá, que vão trazer algumas coisas para nós compartilhar junto. E eu agradeço muito a vida de vocês. Se fosse só depender de mim, vocês não me comem nada. Ia ficar sentado aqui. Mas hoje à tarde a gente trabalhou bastante. Eu e a Marta ali, olha, cansamos de tanto trabalhar e fazer coisas. O David também fez bastante coisas para nós comer. Então, eu agradeço a vida de vocês.